Salmo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos, porque temos a bênção nessa manhã, mais uma vez, de podermos ouvir a Tua voz, Senhor, a Tua palavra poderosa, viva, que é capaz de mudar completamente a nossa vida, salvar os que estão perdidos e restaurar os que estão, ó Deus, quebrados, destruídos pelo pecado. Ó Deus, fala ao coração da Tua igreja e daqueles que nos ouvem nessa manhã, que o poder do Evangelho, que é capaz de transformar o homem, possa fazer essa obra nessa manhã, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, nós chegamos à sessão que nós começamos, lembre que nós começamos na exposição, na sessão dos Salmos, e o nosso propósito é chegar até o Salmo 16, sempre revisitá-los até completarmos o livro 1, e com a graça de Deus chegar o momento em que nós vamos expor todo o saltério, mas essa etapa nós vamos exatamente até o Salmo de número 16, e hoje o salmista Davi, mais uma vez, ele vai nos mostrar a força e a ira e a maldade do coração do homem e o poder de Deus em preservar e proteger a sua igreja diante da maldade dos homens que odeiam ao Senhor e odeiam a sua igreja. E como é que Davi faz isso nesse momento, irmãos? O que Davi vai fazer aqui nesse salmo é nos mostrar claramente que a iniquidade que ele vem descrevendo nos capítulos anteriores: Senhor, como tem aumentado o número dos meus inimigos, Senhor, como tem aumentado o número daqueles que me odeiam, daqueles que se levantam contra Ti, contra a Tua verdade. Agora, Davi, diretamente nesse Salmo de número 14, ele vai expor a natureza da maldade desses homens. O que Davi vai fazer aqui, irmãos, não é simplesmente dizer que os homens que não conhecem a Deus são maus, mas ele vai descrever qual é a origem disso, de onde procede isso, por que os homens praticam a iniquidade. E ele começa, e é fundamental olhar para o texto comigo, ele começa o Salmo 14 com essa declaração: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ora, lembre-se, irmãos, agora ele começa a falar daquilo que está no coração do indivíduo. Ele não está falando dos atos pecaminosos
externos, mas ele está falando daquilo que está no coração do ímpio, do homem que pratica o mal. E o que é que está ali exatamente? Preste bem atenção no texto. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Olha a ordem dos fatos, irmãos. Imediatamente no mesmo verso ele diz: corrompem-se e praticam abominação. Você percebe que o caminho eles não praticam a abominação e negam a existência de Deus na frente, posteriormente. Na realidade, a negação da existência de Deus é a base e o fundamento para que eles pratiquem o que é mal. O oposto é verdadeiro também. Por que no livro de sabedoria, como Provérbios, uma parte de Jó, é declarado assim, que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Veja, o conhecimento, irmãos, não vai me levar necessariamente ao temor. O temor, veja, é a base do conhecimento. Quando eu penso, de onde procede a prática? Procede do fato de eu temer a Deus, de eu amar ao Senhor. Teme ao Senhor e faz o que Ele manda. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não é o fim da sabedoria o temor do Senhor. Eu não vou ter sabedoria para temê-lo, eu vou temê-lo, e então eu vou adquirir sabedoria. A base dessa sabedoria está exatamente nisso. Assim como é oposto o princípio da iniquidade. Como? O homem não teme a Deus, ele nega a existência de Deus. E, consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai viver segundo aquilo que ele crê. A corrupção, irmãos, e a prática da abominação são frutos da fé daquele que nega a existência de Deus. Assim como a santidade e a justiça, elas são frutos da fé daqueles que temem ao Senhor. A justiça e a santidade, elas são frutos daqueles que temem ao Senhor. E o contrário aqui é verdadeiro. A corrupção e a prática da abominação é fruto da negação da existência de Deus. Ora, Davi, de maneira preciosa, vai nos ajudar a entender coisas sobre a nossa própria alma, irmãos, de modo tão impressionante. É preciso entender como é maligno o coração do homem e como ele pratica o mal com base naquilo que ele crê, e como a igreja do Senhor só encontrará refúgio no Senhor, porque só o Senhor é capaz de nos livrar daqueles que se levantam contra Deus e contra a sua igreja. Lembre-se, eles negam a existência de Deus e se levantam contra o povo de Deus. Se você olhar no mesmo texto, no verso 4, ele diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? Eles negam a existência de Deus e devoram o meu povo. O ódio, a negação da existência de Deus, produz a prática da iniquidade, e isso se levanta contra Deus e contra a sua igreja, como está escrito aqui no texto sagrado. Há alguma coisa prática, irmãos. Aqui é a base e o princípio do ateísmo. Os teólogos vão dizer que não existe o famoso ateísmo teórico, que não há necessariamente como provar isso, que Deus não existe. Na realidade é a tentativa de sufocar a realidade de Deus que se expõe em todo lugar, e eles tentam sufocar isso na sua mente, na sua vida, afastando-se tudo aquilo que é de Deus, da sua palavra, da igreja, do povo, tudo aquilo que
que leva o indivíduo a buscar uma vida reta, eles se apartam completamente para poderem, sufocando a realidade de Deus, viverem no mundo, na prática, praticando a iniquidade. Só que aqui nos parece claro que esse é o chamado ateísmo prático. E aqui o ateísmo prático é, como diz um dos comentaristas, é a base de todo o pecado. O tolo diz em seu coração. A palavra tolo, um dos puritanos vai dizer isso, irmãos, que a palavra tolo, e é interessante que a raiz dessa palavra, ela significa literalmente uma folha murcha. E um deles diz assim: é quando não há seiva, é quando não há vida, isto é, quando não flui mais vida nele, não há mais vida nele, consequentemente ele está morto. Diz o tolo no seu coração, diz o tolo diz o nécio no seu coração: não há Deus. Nós somos muitas vezes tentados a pensar assim, irmãos. Nunca houve tanta profanação e tanto ateísmo como nos nossos dias. Nunca se viu tanta coisa parecida com isso que o texto descreve. Mas você olha para o passado na época de Davi, e Davi descreve a realidade dos nossos dias. Até mesmo na época de Davi, existiam aqueles que, diante da certeza, diante da criação, diante da lei, diante da verdade e diante dos princípios autoevidentes da religião, eles negavam a existência de Deus. Eles negavam a existência de Deus. E faziam isso com o propósito de praticar a iniquidade. O pecador aqui descrito, irmãos, é aquele que diz no seu coração: não há Deus. Não há Deus. É aquele que diz, e a palavra usada aqui para Deus é Elohim, não é o nome pactual de Deus. O que significa isso? É que o nome Elohim, o nome Deus, ele não apenas se refere ao Deus verdadeiro, mas também aos governos, às autoridades. Aqueles que dizem, percebe, irmãos, não há Deus, eles afirmam: não há um juiz, não há o governador do mundo, não há soberano, não há aquele que tem o governo nas mãos, não há aquele que cuida de todas as coisas relacionadas ao homem. Eles até podem dizer: Deus até é real, mas Ele não domina o mundo e não governa todas as coisas. Eles dizem no coração deles. Veja, e quando ele fala no coração, ele não está falando como fruto de uma análise, isso é fruto da sua imaginação. Ele não pode, irmão, se satisfazer dizendo que não existe Deus, mas ele deseja que não exista Deus. Seria bom que não existisse Deus. É como o cântico, é como as músicas dos nossos dias, é como os Beatles cantavam, é como se ouvia no passado: imagine um mundo sem religião. Em outras palavras, imagine um mundo sem Deus. E na percepção dele seria tão bom, seria um mundo de paz, um mundo sem conflito. Ele prefere dizer: não há ninguém. Não há ninguém. No íntimo do seu coração, ele sussurra:
tudo isso está exposto, irmãos, o sol, a lua, as estrelas, a criação, tudo isso declara que há um Deus verdadeiro. Mas lá no íntimo ele sussurra: não há Deus, não há Deus. Ele tenta calar sua consciência, ele tenta silenciar o seu coração com argumentos que não se sustentam. E qual é o texto fala que ele, essa expressão, né, ele é nécio, ele é tolo. Porque ninguém vai chegar a essa conclusão mesmo no íntimo do seu coração se não tiver sido endurecido pelo pecado. Se ele não tiver convencido por aquilo que ele anseia, não pelas convicções do seu raciocínio, por aquilo que ele anseia, pelo desejo da sua alma, por aquilo que ele quer fazer, por aquilo que ele quer praticar, ele anseia que não exista Deus. E o que é que ele vai produzir como fruto dessa realidade? Veja o verso, a parte B do verso 1, irmãos. Não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, já não há quem faça o bem. Eles estão agora convencidos de que quando eu nego a existência de Deus, eu pratico a iniquidade. Ora, é claro que essa é a tendência da nossa sociedade, não é? Mesmo que você não queira discutir isso, não é? Por que tentam destruir todos os sinais do cristianismo na sociedade, nas escolas? Então, uma escola no interior de São Paulo, um município no interior de São Paulo, não é? O Ministério Público declarou abertamente que eles não podem falar sobre Deus em hipótese alguma na escola. Mas por que isso? Porque a causa dos males parece Deus, porque o que é mal agora se tornou bom. A prática da iniquidade, o viver como deseja, o andar segundo o seu próprio pensamento. Para que eu viva dessa maneira, eu tenho que apagar fortemente a ideia de Deus, não apenas da sociedade, mas do meu coração. Eu preciso dizer no meu coração: não há Deus, para que eu viva dessa forma. Eles fazem coisas abomináveis, irmãos. Eles praticam coisas abomináveis, como diz o texto. A quem é que Davi se refere aqui no texto? É claro que é importante essa pergunta, porque Davi ele está escrevendo, e nesse primeiro livro, que é do Salmo 1 até o 42, você vai encontrar, até o 41, melhor dizendo, você vai encontrar Davi estabelecendo o reino na terra, o reino de Deus, e entrando em conflito com os inimigos. E os inimigos, eles são, da maior parte, internos, eles são de dentro de Israel. Como Salomão, como Saul, esses são salmos que os de dentro da sua casa se opõem a ele. Só que alguns vão acreditar que ele está se referindo aqui apenas à maldade no meio de Israel. É verdade isso, há um aspecto que é verdadeiro. Sim, ele está se referindo ao mal dentro de Israel, dentro da igreja. João Calvino chega a dizer: é angustiante para o rei perceber que tudo isso que ele está falando se refere, irmãos, ao próprio povo de Israel. E aí, como foi, o que aconteceu em Israel com Saul, com seus filhos, com os filhos de Davi, na prática de toda a iniquidade. E então ele diz: olha, o que Saul e o que eles estão fazendo é fruto dessa verdade. Eles dizem no seu coração: não há Deus. Mas só tem um detalhe que precisa ser ajustado aqui. Não foi assim que Paulo interpretou esse texto. Paulo interpretou esse texto não só associado aos judeus, mas associado também aos gentios. Então, por exemplo, se você olhar para o mesmo capítulo 14, irmãos, no finalzinho do verso 1 diz: já não há quem faça o bem. Se você abrir a Bíblia comigo, lá em Romanos, por favor, Romanos capítulo 3,
verso 9 em diante, Paulo vai citar esse texto. Ele diz assim, Romanos 3, verso 9 em diante: que se conclui, diz Paulo, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele cita aqui o Salmo, não há um sequer. Só que Paulo diz, isso aqui, ele está provando que tanto os judeus quanto os gentios estão encerrados nesse mesmo pecado. Sim, é verdade que esses inimigos são associados a Davi, ao reino dele, ao povo de Israel, mas é verdade também que essa é a natureza de todo ser humano. Daí o apóstolo Paulo diz, isso fala de todos eles, não apenas de Israel. Eles não fazem nada de bom, eles não produzem nada de bom, eles não fazem o serviço do Senhor, eles não trazem honra ao Senhor, eles não praticam o que o Senhor requer. O que eles fazem na realidade, irmãos, são obras da iniquidade. Veja agora o que o texto diz: corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Mas eles não são apenas descritos assim, pulando aí do verso 2 e verso 3, verso 2, que vai trazer Deus para dentro da cena diretamente, não é? Mas no verso 3 ele diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui a descrição é lógica, todos eles se extraviaram, todos, ninguém pratica o bem. E por que não praticam o bem, irmãos? Porque negam a existência de Deus. E como é que eles negam a existência de Deus? Veja o texto comigo ainda, no verso 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Percebam, irmãos, duas coisas básicas: eles não buscam a Deus, eles não oram. Então essa é uma marca dos ateus, eles não invocam o nome do Senhor. Como é que eles vivem? Eles dependem de si mesmos, eles confiam na sua própria força, eles andam segundo o seu próprio pensamento, eles andam segundo o seu próprio coração. O que Davi descreve é esses ímpios que negam a existência de Deus e praticam toda a sorte de abominação, e que descreve toda a natureza humana. Eles na realidade são descritos como obreiros da iniquidade, que não invocam o nome do Senhor. Eles praticam o mal e não suplicam a misericórdia de Deus. Eles comem o povo como eles comem a igreja como comem o pão, diz o texto. No mesmo texto ele diz no verso 4: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? E aí, obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, os inimigos da igreja do Senhor, porque não há quem seja inimigo de Deus que não seja inimigo da igreja do Senhor. Não há quem possa separar as duas coisas. Não é isso que você escuta normalmente no meio das pessoas? Diz assim: olha, eu não abandonei o meu Deus não, mas eu só não quero ir para a igreja mais. Como é isso? Não, eu creio em Deus, mas não quero mais ter a relação com a igreja. Como é isso? Irmãos, perceba, olhe para dentro da sua própria alma. Isso é manifestação de ateísmo.
Você diz que teme ao Senhor, mas não tem igreja, não tem comunhão com a igreja do Senhor. Quem é a sua igreja? Com quem você tem comunhão? São seus colegas de trabalho? São seus amigos? Os que não temem a Deus, os ímpios? E a gente diz assim, olha, eles são até melhores do que alguns da igreja. E no dia final, sabe como é, irmão? Na hora H, se você tiver a oportunidade de ficar com os seus amigos, e você é capaz de se colocar do lado deles para devorar a igreja, como eles fazem. No dia de uma perseguição em que o Estado se levantar contra a igreja, que eu não imagino que vai demorar muito isso, você vai perceber os ateus dentro da igreja se levantando e se colocando do lado de partidos políticos contra a igreja do Senhor. Eles devoram a igreja, eles não suportam a igreja, eles são inimigos da igreja. Eles devoram o seu povo, não a Deus. É o povo de Deus que vai sofrer a consequência disso. Só que Davi, irmãos, ele descreve a natureza do pensamento, descreve a força desse pecado, descreve a maldade, mas como sempre Davi diz, só que eles estão enganados. O nosso refúgio é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Como eu sei disso? Agora ele vai dizer como é que Deus vê. Veja comigo, o verso 2, ele diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Sabe quando isso é descrito uma outra vez na Bíblia, irmãos? Lá na Torre de Babel, quando eles construíram uma torre para fazer um nome glorioso para eles mesmos, o texto diz, então o Senhor disse, desçamos, para que possamos avaliar o que está acontecendo ali. E o texto olha aqui, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Essa expressão filhos dos homens, usada em outros salmos anteriores a esse, refere-se não apenas a Israel, irmãos, mas aos gentios, a todos os homens. É por isso que a natureza é clara, a natureza do pecado é clara. Não é apenas o pecado de Israel, o ateísmo prático não é apenas um pecado da nação de Israel, mas é também de todos os homens dessa terra que não conhecem e não temem ao Senhor. Mas Davi diz, ora, começa dizendo, não a Deus. Davi diz, do céu olha o Senhor. E aí o Senhor, irmãos, é o Deus pactual. Do céu olha o Deus da aliança, o Deus que fez os céus e a terra e que tirou o seu povo do cativeiro e disse, eu sou o Senhor teu Deus. Ele olha para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que busque a Deus. E ele olha e diz, todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há ninguém que pratique o bem. Ele olhou do céu e disse, não há no homem bondade. Todos se extraviaram. Aqueles que negam ao Senhor e praticam a iniquidade, que devoram o povo de Deus como quem come pão, vão se surpreender com o que Deus fará na sequência. No verso 5 ele diz,
tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu próprio refúgio. Eles estão em situação difícil, irmãos. Eles são tolos, eles não têm conhecimento e eles estão em perigo. Todos aqueles que negam que Deus existe, que Deus exista e que também praticam como consequência toda sorte de iniquidade, eles estão em grande perigo. A consciência deles vai condená-los. Eles vão temer de modo terrível todas as coisas. Esses aqui, irmãos, veja o texto: tomar-se-ão de grande pavor. Os que não reconhecem Deus e praticam a iniquidade serão tomados de grande pavor. Daí você vai encontrar, preste atenção nisso, palavras de Matthew Henry: aqueles que não temem a Deus serão levados a temer uma folha que treme numa árvore, uma folha que balança numa árvore. O texto de Levítico, os últimos capítulos de Levítico, descreve Deus punindo o seu povo por causa do pecado e uma sequência de atos de punição. E ele pune e eles não se arrependem, ele pune e eles não se arrependem, ele pune e eles não se arrependem. Aí chega um momento que ele diz assim: eles correrão com medo do barulho de uma folha seca no chão. Aqueles que não temem ao Senhor temerão o barulho de uma folha seca no chão. Quanto a nós, não temeremos a morte, não temeremos o inferno, não temeremos o mundo, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é a nossa proteção, é a nossa fortaleza. Os que não conhecem a Deus temerão uma folha que balança numa árvore. A consciência deles não lhes deixará em paz, como os irmãos de José, que no dia que venderam José, se assentaram para comer pão. No dia em que eles venderam, eles sentaram e comeram, como se tivesse paz. Lá na frente, quando eles vão para o Egito por causa da fome, e José os reconhece e trama ali uma situação em que eles são em que ele começa a tratá-los como espias, e um deles vai ficar preso, e José não falava com eles na língua deles, falava em egípcio, e um tradutor falava com eles. Eles não sabiam que José os entendia. Então eles disseram assim: você sabe por que nós estamos nessa angústia? Porque nós vimos o nosso irmão passar necessidade gritando por socorro e nada fizemos. Aquele pecado lá atrás era um pavor na sua mente, porque nunca foi tratado, nunca foi perdoado, nunca foi confessado, porque não há Deus. Então eu não preciso lidar com os meus pecados, eu pratico a iniquidade, eu pratico o mal e vou vivendo em paz, até que um dia uma folha balança na árvore e eu penso: Deus está vindo me matar.
Deus está vindo me matar. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Eles não dizem apenas que não a Deus, irmãos, eles tomam por ridículo o conselho dos humildes. Eles tomam por ridículo o conselho dos humildes. Eles simplesmente olham para aquilo que eles praticam e dizem: nós somos superiores àquilo que o povo de Deus faz. E eu me lembro ainda mais uma vez das palavras de Moisés em Deuteronômio 4, quando Moisés diz assim: os povos perguntarão, não que Deus é igual ao Deus do povo de Israel, que é tão íntimo deles, que os ouve todas as vezes que eles clamam. Que Deus há como o Deus de Israel, que lhes deu a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças. Não há ninguém mais sábio do que o povo de Deus, porque Deus lhes deu os seus estatutos. Os que negam a Deus dizem: de que me serve o conselho dos humildes? De que me serve o caminho dos que seguem ao Senhor? Eles chamam isso de ridículo, como fazem com você, jovem, adolescente. É ridículo crer que Deus criou o mundo em 6 dias. É ridículo crer que Deus é quem governa todas as coisas. É ridículo crer que você deve se preservar para o dia do seu casamento. É ridículo crer, jovem, que você não deve se relacionar com uma moça se não for para casar com ela. É ridículo para o mundo, é ridículo. Mas o texto diz: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio, é o seu descanso. Ora, irmãos, verso 7, último verso: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Quando Davi, irmãos, estava sendo expulso por Absalão e os seus rebeldes, ele se confortou com a seguinte certeza: que no tempo determinado Deus o tiraria do cativeiro. E essa é a certeza de todos os servos de Deus. No tempo determinado, o Senhor visitará a igreja e nos libertará definitivamente desse cativeiro. Isso faz com que nós olhemos para mais de longe. No começo do Salmo, ele lamentava pela corrupção da humanidade. E na visão melancólica daquilo que era visto, a prática do mal, a inimizade contra a igreja, o ódio contra o povo de Deus, o desprezo, tornar ridículo as coisas do Senhor. Ele desejava pela salvação que seria trazida pelo Redentor. Ele disse: ele virá a Sião. Ele virá a Sião. O mundo é iníquo e mau. Quando, Senhor, tu virás para converter os que são teus para ti,
para a restauração dos que são teus. Quando virás, Senhor, para pôr termo à iniquidade desses homens contra a igreja do Senhor? O triunfo do rei de Sião será a alegria dos filhos de Sião. A vinda do rei de Sião será a alegria dos filhos de Sião, que aguardam pelo Senhor. Nós cantamos esse salmo na certeza dessa verdade. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Nós somos dirigidos por aquilo que já temos e por aquilo que aguardamos. Por aquilo que aguardamos. O Senhor Jesus já veio e Ele já se assentou no seu trono sobre Sião. Ele governa o mundo e a igreja. Mas ainda assim o apóstolo Paulo aos Filipenses disse: do céu eu aguardo o Salvador. Ele virá. Mantenham-se firmes, irmãos. Mantenham-se firmes. Ele virá, restaurará a nossa sorte e nos levará salvos para a sua presença. E destruirá todos os seus inimigos. Todos eles. Já parou para pensar, irmão, quais são as características daqueles que são declarados ateus aqui no texto? Quais são exatamente as características dele? Eles negam que Deus não existe, eles negam a existência de Deus, não a Deus. Eles dizem não a Deus. E como é que eu posso dizer, como um servo de Deus, que eu tenho e posso ter um coração fomentado por esse tipo de ateísmo? Como Davi disse, isso é da natureza. Como Paulo escreveu aos Romanos, isso não é apenas dos judeus e dos gentios, todos os homens. Preste atenção nos nossos pecados secretos. Quando fazemos o que desagrada a Deus em secreto, nós não estamos preocupados se Deus sabe, porque se cremos que Ele é Deus, Ele sabe. Mas a nossa preocupação é que os outros não saibam. O que é isso, irmãos? É um espírito ateu dentro de mim, que queria que Deus não existisse, porque eu poderia viver no pecado sem que ninguém me visse. Você já parou para pensar também por quê? E qual a razão que nós não oramos? Porque os ateus aqui são descritos como aqueles que não oram. A insistência em não orar, irmãos, o que é isso? É uma declaração de um ateísmo latente no meu coração. Eu dependo de mim mesmo, eu dependo da minha sabedoria, eu dependo da minha força. Eu digo não a Deus, não a Deus.
Já parou para pensar, irmãos, na insistência da nossa alma e não querer ter comunhão com o povo de Deus? E dizer assim: eu amo o Senhor, mas não amo a sua igreja. Ora, irmãos, lembre-se, no dia da salvação de Saulo, de Paulo, em Atos capítulo 9, ele estava indo com o objetivo de prender e matar o povo de Deus naquela região, e o Senhor Jesus aparece a ele e diz assim: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ele não disse porque tu persegues a igreja, mas porque tu me persegues, porque se você se opõe à igreja, você se opõe a Cristo. É por isso que o ateu diz não há Deus, e ele mata e come a igreja. A dificuldade em ter comunhão, em viver a vida da igreja. É necessário, irmãos, que como crentes nós tenhamos consciência que precisamos fazer morrer esse ateísmo que insiste em habitar o nosso coração, porque não oramos, porque temos pecados secretos, porque não amamos a comunhão do Senhor. Reconheça, essa é a solução para você e para a igreja do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, nos seus sofrimentos. Reconheça o governo dele, na sua dor, reconheça a sabedoria dele. No seu sucesso, confie na bondade dele e seja grato a ele por tudo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não se aparte da casa do Senhor para cultuá-lo no dia do Senhor, de manhã e de tarde, porque nesse dia nós somos lembrados de todas essas coisas gloriosas que guardam a nossa alma da condenação e que nos livra de sermos e de sucumbirmos a esse pecado que insiste em permanecer em nós. Insiste. Satanás vai tentar fazer isso constantemente. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, arreda-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele nós vamos prestar culto. Só a Deus nós vamos servir, porque não há outro, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é vivo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele é soberano, porque Ele é sábio, porque Ele é santo. Reconheça-o em todos os seus caminhos e aguarde que Ele voltará para buscar a sua igreja e nos livrar definitivamente de todas essas lutas que estão em nós. Sim, Ele virá a Sião. Sim, Ele voltará para buscar o seu povo e nos livrar de todos os nossos inimigos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus,